Você tem domínio próprio? Sim ou não? Olá, pessoal. É sobre isso que eu quero falar hoje. Domínio próprio. Porque tanto você como eu devemos ter domínio próprio em nossas vidas. Porque isso é bom. Isso gera bons resultados para cada um de nós. Por isso, é necessário que possamos ter esse tipo de domínio sobre as nossas próprias vidas, sobre aquilo que fazemos. Porque muitas das vezes existem casos e muitos casos por aí de pessoas que não conseguiram se controlar e perderam a calma. Eles tiveram uma raiva, uma ira incontrolável. Muitas das vezes chegando às vias de fato, como se diz na gíria por aí. Então, essa pessoa que faz isso, ela não teve domínio próprio, ela não conseguiu controlar a si mesma. E isso é algo que conta contra a pessoa que pratica tal coisa. Isso não é um bom exemplo, isso não é algo conveniente para o ser humano fazer. Por isso, é necessário que cada pessoa tenha domínio próprio, domínio de si. Isso é muito importante, é sério. Muitas pessoas cometem crimes por aí porque não conseguem se segurar, não têm domínio de si. E avançam um sinal, como se diz por aí. Então, isso é algo que pode ser perigoso, pode ser algo muito grave a acontecer quando alguém não consegue se segurar em si mesmo. Isso demonstra um desequilíbrio na pessoa. Ela facilmente é levada por uma emoção muito forte que a leva a praticar coisas erradas. Coisas que até mesmo são consideradas crimes hoje em dia. Então, é necessário falar sobre isso para ver se alguém pode se conscientizar de que deve se dominar a si mesmo. Porque no tempo que estamos vivendo agora, no século XXI, isso está se tornando muito mais frequente. É algo já escrito que isso iria acontecer. Então, é preciso que cada pessoa possa responder essa pergunta. Se você tem domínio próprio ou não, sim ou não. Se a resposta for sim, se você responder que tem domínio próprio, continue com esse seu domínio próprio, continue exercendo esse seu domínio próprio, cada vez mais. Aperfeiçoe ele em sua vida, para que em tempo algum você não cometa algo que é errado. Mas se a resposta for não, agora é hora de você parar, pensar, cair em si, cair na real e começar a se conscientizar de que você deve ter domínio próprio. Você deve se dominar a si mesmo. Você tem essa capacidade. Eu tenho, todos têm. Todos podem se dominar, sim. Isso é bom. Isso traz bons resultados para a vida daquele que tem domínio próprio. Então, a pessoa que tem domínio próprio, ela é uma pessoa sábia, ela é uma pessoa prudente, ela é uma pessoa inteligente, é uma pessoa que é, de certa forma, irrepreensível. Ela é uma pessoa que não dá lugar ou ocasião alguma para algo que possa tirar dela o seu domínio próprio. Ela nunca dá lugar a isso. E isso tem que ser estimulado cada vez mais. Então, hoje eu vou falar aqui a respeito disso para que as pessoas entendam sobre essa questão. E eu vou ler aqui textos das Escrituras para, de alguma forma, tentar ajudar as pessoas sobre esse assunto. Porque é preciso parar e analisar. Cada pessoa tem que se autoanalisar para ver se
se tem ou não domínio próprio. Então, esses textos aqui vão ajudar a essa compreensão, para que no final se chegue a uma conclusão de que é necessário que as pessoas exerçam o domínio próprio dia após dia, sempre, para que assim essa pessoa possa ser uma pessoa que seja exemplar nessa questão, nessa questão de domínio próprio. Então, isso é importante demais. Então, eu vou começar aqui lendo um texto aqui que está na segunda epístola de Paulo a Timóteo. Porque, como eu já falei, nos últimos dias isso seria algo frequente entre as pessoas. Esse texto aqui vai falar a respeito disso. Está escrito assim, ó. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Então, o que eu queria falar aqui é essa palavra aqui que diz aqui, ó. As pessoas serão sem domínio de si. Então, nos últimos dias, onde sobrevirão tempos difíceis, muitas pessoas não terão domínio de si mesmas. Ou seja, elas não terão domínio próprio, elas não vão conseguir se dominar em suas ações erradas. Geralmente, quando alguém não consegue dominar, quando alguém não consegue ter domínio próprio, ela geralmente pratica algo errado, movida por um impulso, por uma ganância, por uma cobiça, por um desejo sexual errado, lascívia, enfim. Tudo isso decorre de pessoas que não têm domínio de si. Isso é algo que vai acontecer nos últimos dias. Hoje já podemos ver pessoas assim, praticando coisas que demonstram claramente que ela não tem domínio de si, de suas ações. Ela não consegue se autodominar, ela não consegue ter domínio próprio em tempo algum. Porque ela não tem domínio de si nesses dias. Nos dias em que estamos vivendo agora no século XXI. Então, isso não pode ser estimulado por ninguém. É necessário que essas pessoas que não têm domínio de si aprendam a se controlar, aprendam a ter domínio próprio. Isso é bom. Isso traz bons resultados. E é isso que tem que ser incentivado, encorajado e estimulado nas pessoas. Para que as pessoas entendam que devem sim ter domínio próprio na vida. Agora o segundo texto que eu vou ler aqui está também aqui na Epístola de Paulo aos Gálatas. Deixa eu achar aqui o texto rapidinho. Epístola de Paulo aos Gálatas. Então, o domínio próprio é algo que vem como resultado do Espírito Santo na vida da pessoa. Quando a pessoa é dirigida pelo Espírito Santo, ela tem domínio próprio como resultado do Espírito Santo agindo na vida dela. E esse texto vai falar sobre isso. Então está escrito assim, ó. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Então, o domínio próprio é o resultado do Espírito Santo na vida da pessoa. Então, se muitas pessoas hoje estão sem domínio de si, elas precisam do Espírito Santo em suas vidas. Porque quando o Espírito Santo estiver na vida delas, vai gerar o resultado delas terem domínio próprio. Isso vai ser bom. Elas vão deixar de ter essa falta de domínio de si.
para terem o domínio de si, o domínio próprio de si mesmo. Pela ação eficaz do Espírito Santo isso vai acontecer. Esse é o resultado perfeito que as pessoas precisam ter em suas vidas hoje. Só pode acontecer isso, uma pessoa só pode ter um domínio próprio perfeito se for pelo resultado da ação do Espírito Santo em suas vidas. Então, eu quero estimular, encorajar as pessoas que queiram o Espírito Santo como aquele que vai ajudar a pessoa a ter domínio próprio na vida. E se ela tiver isso, se ela tiver esse domínio próprio, ela vai colher bons resultados dia após dia disso. Então isso tem que ser estimulado. As pessoas têm que querer isso por si mesmas. Se querem viver de acordo com o domínio próprio. Então é importante que se dê lugar ao Espírito Santo em suas vidas. O terceiro texto que eu vou ler aqui está na primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Deixa eu ver aqui. Achei aqui. Aqui, esse texto vai falar a respeito dos atletas. Hoje no mundo esportivo, existem muitos atletas de diferentes modalidades esportivas. Todas essas pessoas estão enquadradas nesse texto que eu vou ler aqui agora. Então, Paulo, escrevendo para a igreja de Corinto, diz assim, ó: todo atleta em tudo se domina. Então, pessoal, todo atleta em tudo se domina. Ou seja, todo atleta tem domínio próprio. Todo atleta de alta performance, principalmente aqueles atletas que praticam esportes individuais como tênis, surf, maratona, enfim, essas pessoas, elas têm domínio próprio. Todo atleta em tudo se domina. Isso é importante. Se todo atleta em tudo se domina, nós também podemos nos dominar também em tudo. Isso é bom. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Então, o atleta em tudo se domina para ser um esportista que vai querer competir. Não por competir, mas vai querer competir para vencer. E para vencer em sua modalidade esportiva, principalmente as individuais, ele tem que se dominar em tudo. Se ele falhar em alguma coisa, que ele não conseguiu se dominar, o seu rendimento durante a sua prática esportiva não vai ser bom. E isso pode levar ele à derrota. Ele não vai conseguir vencer. Então, se ele quiser vencer, ele tem que se dominar em tudo sim. É assim que tem que acontecer com as pessoas. Porque ele diz aqui, ó: todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, a incorruptível. Então, ele está falando aqui para uma igreja. A igreja tem que se dominar em tudo sim, para alcançar uma coroa incorruptível. Então, durante todo o tempo da vida do crente nesse mundo, durante todo o tempo de sua peregrinação, até ele completar a sua carreira, ele tem que se dominar em tudo. Ele tem que ter domínio próprio sempre para alcançar a coroa incorruptível. Então, esse é o motivo pelo qual as pessoas têm que se dedicar a cuidar do seu domínio próprio. Tem que se dominar em tudo para não perder a coroa incorruptível e sim ganhá-la. Esse período que ela vai viver no mundo é o período em que ela tem que se dominar em tudo. Assim como o atleta se domina em tudo, todo aquele que está em Cristo tem que se dominar em tudo para alcançar a coroa incorruptível. Então agora eu vou ler aqui 2 textos que estão aqui no livro de Provérbios de Salomão, para encerrar esse assunto.
porque esses dois textos que eu vou ler aqui agora são textos muito bem claros e vão trazer para você e para mim a recompensa perfeita que pode existir na vida daquele que tem domínio próprio. Ou seja, esses dois textos que eu vou ler aqui agora, no livro de Provérbios de Salomão, vão com certeza falar para você e para mim o quanto é importante termos domínio próprio na vida. Então eu vou ler aqui o primeiro texto que está aqui no livro de Provérbios, capítulo 16. Primeiro versículo aqui. Achei aqui, ó. Então, o primeiro texto aqui no livro de Provérbios que fala a respeito de domínio próprio diz assim: melhor é o longânimo do que o herói da guerra, e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. Então, o domínio próprio é exaltado como sendo algo melhor. Melhor do que o quê? Ele diz aqui, ó, melhor é o longânimo, é aquele que tem o domínio próprio. Melhor é o longânimo do que o herói da guerra. E o que domina o seu espírito, ou seja, aquele que tem domínio próprio do seu espírito, ou até mesmo do seu corpo, alma e espírito, essa pessoa, ela é melhor do que o que toma uma cidade. Então, é importante ou não é ter domínio próprio? É. Eu espero que você, a partir de hoje, queira cultivar em sua vida o domínio próprio. Assim como eu também vou querer fazer a minha parte para ter esse domínio próprio sempre. Porque isso é a melhor coisa que pode existir para o ser humano referente a essa questão de domínio próprio. E as pessoas têm que se conscientizar disso, têm que querer isso para as suas vidas. Isso é algo recomendável, é algo sério, é algo importante que as pessoas têm que dar valor. Então, é melhor ter domínio próprio do que ser alguém que não consegue se dominar a si mesmo. Isso é o que tem que ser levado em conta quando se diz respeito ao domínio próprio. Então, o próximo texto aqui está também no livro de Provérbios, capítulo 25. Deixa eu ver aqui. Provérbios 25, versículo, achei aqui. Então, esse é o último texto. Está dizendo assim, ó. Como cidade derribada que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. O que ele quer dizer com isso? Que o homem que não tem domínio próprio, a sua vida é uma grande ruína. Tudo está quebrado, tudo está destruído. Ele diz aqui claramente, ó, como cidade derribada, que foi destruída, que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Uma cidade derribada que não tem muros, ela foi totalmente devastada, totalmente destruída. A vida de uma pessoa que não tem domínio próprio, ela está nessa condição, devastada e destruída. Então, dá para se ver o quão importante é ter domínio próprio, para que a sua vida não seja comparada a uma cidade que foi derrubada e que não tem muros. A sua vida está devastada quando isso não acontece, quando isso acontece. Mas, por isso, é necessário entender que é importante ter domínio próprio na vida. Porque esse texto aqui é muito bem claro. Como cidade derribada que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Será que esse texto aqui, esse provérbio está se referindo a você? Ele pode estar se referindo a mim. Então, se esse texto mostra a nossa realidade, o que devemos fazer? Devemos ter domínio próprio para não sermos como uma cidade derribada que não tem muros. Então, isso é importante demais na vida da pessoa, pessoal, domínio próprio. Vamos fazer isso. Eu quis falar sobre esse assunto porque esse assunto é importante nos dias atuais. Porque como vimos aqui no texto,
da Epístola de Paulo a Timóteo, vemos que lá está escrito que nos últimos dias muitas pessoas não iriam ter domínio de si mesmos. Então, para você e para mim, o que nós devemos fazer é ter domínio próprio, sim. Isso é importante. Vamos fazer isso. Essa é a mensagem de hoje. Em nome do Senhor Jesus. Amém.